A convidada deste fecho de contas, José Pedro Pereira da Costa, administrador financeiro da Zone. Muito boa tarde. Boa tarde. Começava por lhe perguntar, estes números superaram as estimativas dos analistas, justificam-se como? Os números, em regra geral, estão alinhados com as estimativas dos analistas, portanto não houve assim grandes surpresas, foi um trimestre na linha dos restantes trimestres de 2011. Tivemos, em termos de performance geral, talvez uma performance operacional mais forte no último trimestre, em particular na área de televisão tivemos um aumento grande do número de clientes de televisão e já agora, pronto, fazendo já um bocadinho a justificação, é óbvio que os novos produtos que temos vindo a lançar, procurando endereçar a oportunidade do desligamento do sinal analógico, tiveram impacto neste trimestre e em 2012 antevemos que também venham a ter um impacto positivo. No resto, diríamos que as receitas saíram alinhadas com as expectativas e os resultados no global, talvez um bocadinho acima. O free cash flow gerado e a redução da dívida foi talvez a surpresa positiva que poderá ter sido mais apreciada pelos analistas. Na questão dos clientes, falava na questão da TDT, isso significa que este crescimento que registaram, sobretudo no último trimestre, não é sustentável, ou seja, os próximos números já deverão ser mais normalizados relativamente àquilo que é a situação de Portugal nesta altura? Vamos lá ver, o desligamento irá ocorrer até abril, portanto é expectável que neste primeiro trimestre de 2012 e no segundo trimestre ainda de 2012 ainda possa haver algum efeito um bocadinho não recorrente desta oportunidade. A partir daí entraremos dentro de um ritmo normal. Nós, mesmo sem este efeito mais extraordinário, temos mantido a nossa base de clientes de cabo muito estável, com pequeno crescimento, com pequenas flutuações. Portanto, é expectável que se repita ainda mais 2 trimestres e depois entre, de facto, numa fase de mais normalidade. A Zone está inserida num setor que é particularmente cíclico e por isso sofre quando um país está em crise, como é o caso de Portugal, onde ainda há oportunidades de crescimento nesta altura em Portugal e em que segmentos? Existem oportunidades, nós interessamos o mercado de triple play, de televisão por subscrição, internet e voz fixa. Em particular na internet vemos que claramente Portugal continua com uma penetração bem abaixo daquilo que são as penetrações deste serviço noutros países na Europa e, portanto, é expectável que nos próximos anos o mercado se continue a expandir. Mesmo na própria televisão, dados recentes da Anacom, final do ano passado, há 3 milhões de clientes de televisão por subscrição em Portugal e ainda perspectivamos mais algum crescimento, um pouco nesta fase e no curto prazo um pouco alimentados por esta oportunidade do desligamento do sinal analógico, mas se perspectivarmos a mais médio e longo prazo ainda antevemos também um bom crescimento. Portanto, relativamente à questão que colocou de ser um setor cíclico, não estou 100% de acordo, uma vez que nós vemos o nosso negócio muito como um negócio que proporciona aos seus clientes serviços muito básicos e, portanto, que tendencialmente, mesmo em alturas de crise, e nós somos talvez o facto provado dessa resiliência do nosso negócio, o que é facto é que continuamos a manter os nossos clientes de televisão, internet, voz fixa, sem verificarmos... Mas há uma adequação da oferta e eventualmente das margens a esta nova situação? Sim, que tem sido sensível, não tem sido muito pronunciada. Temos sentido algum efeito, algum impacto mais negativo quando se fala em crise ou em ambiente mais recessivo no geral e olhando para os nossos números, a única área onde de facto temos vindo a sentir isso é ao nível da subscrição de canais premium, que são talvez aqueles mais dispensáveis pelos nossos clientes, quer os canais premium de desporto, quer os canais premium de cinema, em que temos tido de facto alguma maior pressão. No restante, pensamos que os nossos clientes, obviamente estando muito atentos ao que consomem, aos preços, à necessidade de conter custos, acabam por provavelmente fazer poupanças noutros tipos de serviços e menos naquele tipo de serviços que a Zone proporciona. Portanto, podendo poupar, por exemplo, em deslocações fora, em férias, em outro tipo de gastos, mas pelo menos quando estão em casa gostam de ter um bom nível de entretenimento e manter os seus níveis de consumo deste tipo de serviços em bom plano.
Deixa-me perguntar-lhe relativamente à dívida da Zone, que nesta altura estará com o rácio, corrija-me se estiver errado, sobre a EBITDA de 2,1. É um nível que é... Duas vezes. Duas vezes, Sim. exatamente. É um nível com o qual se sentem confortáveis, sei que estão financiados até 2013. Exatamente, estamos confortáveis. Nós reduzimos a nossa dívida. Este ano tivemos um bom ano em termos de geração de cash flow, pagamos um dividendo generoso, 140% de payout, e mesmo assim conseguimos reduzir a nossa dívida financeira. Recentemente, há 2 semanas atrás, anunciámos uma operação de refinanciamento de 100 milhões de euros e estamos financiados até final de 2013, o que pensamos que, dada a situação genérica das empresas em Portugal, é uma situação bastante confortável. Para além de que também o facto de, neste momento, termos feito uma boa parte dos investimentos que precisávamos de fazer na rede e, portanto, estarmos a atravessar uma fase de bastante menor investimento do que, nomeadamente, 2009 e 2010, nos dá também bastante conforto. 2012 é seguro que vamos ter um bom ano novamente em termos de geração de cash flow, que nos vai permitir seguramente manter a dívida em valores bastante controlados. No final de 2013 já sabemos que Portugal não regressa aos mercados, essa indicação foi dada pelo Ministro das Finanças já esta semana. Em termos de mercado para a Zone e a partir de 2013, é uma questão que preocupa a empresa? Não, nós hoje em dia já estamos a tratar dos nossos refinanciamentos para 2014 e 2015. Estamos perfeitamente cobertos. Temos uma boa posição de caixa, temos linhas que nos asseguram o financiamento, como disse, do nosso plano até final de 2013 e, portanto, não vamos, obviamente, aguardar mais 2 anos à espera de resolver a questão. E, portanto, neste momento é uma das prioridades minhas, da minha equipa, da empresa, assegurar efetivamente esse refinanciamento. É nisso que estamos a trabalhar. Temos muita confiança na empresa e sentimos que os nossos financiadores tradicionais também têm essa confiança. Temos conseguido renovar as linhas e o exemplo que lhe dei há pouco é um exemplo paradigmático. Estaremos atentos à evolução dos mercados e, portanto, havendo oportunidades de emissão de dívida em termos mais públicos, poderemos vir a fazê-lo. Também estamos preparados para isso, portanto, neste momento estamos bastante confortáveis com a situação que temos. Em relação aos dividendos, a vossa política de dividendos tem sido de uma forma consistente, cerca de 16 cêntimos por título, falava num payout ratio de 140%. É dentro destes níveis que a empresa vai remunerar os seus acionistas relativamente a 2011? Nós hoje não fizemos o anúncio dos dividendos relativos ao exercício de 2011. Vamos aguardar pelo próximo Conselho de Administração, que fará a convocatória para a Assembleia Geral, que em última instância é o órgão que irá decidir sobre dividendos e, portanto, eu neste momento não me queria estar a antecipar relativamente a uma discussão que vai existir em sede do Conselho de Administração da Zone e, portanto, não lhe posso adiantar muito mais relativamente a essa matéria. Mas pode com certeza adiantar-me relativamente aos negócios que a Zone nesta altura tem fora de Portugal, nomeadamente Angola e Moçambique. Quais são as perspectivas para o negócio em Angola? Imagino que se estão em linha com o vosso business plan, perto do break-even. Sim, nós de facto a operação correu excepcionalmente bem. Eu recordo que o lançamento comercial do serviço ocorreu em força em agosto de 2010, portanto há aproximadamente 18 meses. Claramente superou as nossas expectativas em termos de adesão dos clientes, sobretudo no mercado angolano. Já pode avançar números de clientes em Angola? Posso dizer que ultrapassámos os 200 mil clientes no final do ano passado, que é um número muito significativo. É um número que prova, de facto, a oferta que foi lançada pela nossa subsidiária. É uma operação em que a Zone apenas tem 30% do capital da ZAP, e onde temos um parceiro angolano forte, que tem dado um forte contributo também a esta operação. As coisas têm corrido claramente muito bem, acima das expectativas e portanto, é com uma boa expectativa que vemos que em 2012 a operação já entra, neste ano, já bastante consolidada, com resultados já muito consistentes e que nos permitem perspectivar que, pelo menos em termos de necessidades e de rentabilidade operacional, a operação estará, se não estiver no positivo, estará muito próximo do positivo, portanto, do break-even,
como referiu. Já com lucros portanto, em 2012? Resultado líquido, difícil. Portanto, resultado líquido, break-even de resultado líquido ou de cash flow, antevemos que será 2013 o ano. Mas, mais uma vez, recordo que a operação foi lançada há 1 ano e meio e, portanto, acho que não sei se batemos algum recorde mundial, mas se calhar andaremos perto disso, uma vez que conseguimos, de facto, aliar o sucesso comercial ao sucesso financeiro da operação. Em termos de estratégia de longo prazo, qual é que é o objetivo da Zone relativamente à repartição de mercados, já que não se perspectiva que Portugal possa ser grande fonte de crescimento nos próximos anos? Portugal, neste momento, atravessa uma fase conturbada, mas se isolarmos um pouco a questão da recessão que agora vivemos e dos programas de austeridade que se antecipam, que se prolonguem por 2012 e eventualmente 2013, se isolarmos esse facto, nós estamos num setor que ainda apresenta bom potencial de crescimento. Eu há pouco dizia-lhe que na televisão por subscrição vemos que existe potencial de crescimento, na internet sobretudo vemos que existe também um bom potencial em termos de crescimento e, portanto, não sentimos que estamos numa fase de maturidade de mercado. Aliás, se olhar um bocadinho para a nossa trajetória de 2007 a 2010, a Zone cresceu 5, 6, 7% ao ano, portanto, e só com o mercado doméstico. Portanto, neste momento, estamos a passar aqui um interregno porque vivemos uma situação conturbada. Esperemos que 2012 e 2013 se inverta um bocadinho o clima económico em Portugal e que nos possibilite retomar de novo aqui um pouco uma nova etapa de crescimento no mercado doméstico. Aliado a isso, é óbvio que esta operação lançada em África começará a ter um contributo relevante. Apesar de termos 30% do capital, vamos passar a consolidar proporcionalmente as receitas e o EBITDA da operação a partir deste ano e estou certo que Angola e Moçambique começarão a contar de forma muito positiva para os nossos números globais e relativamente ao futuro e à estratégia de longo prazo. Gostaríamos de ter outras operações, como Angola, não é fácil, mas cá estamos noutros mercados que já estão presentes? Os fatores que levaram a que fosse possível este grande sucesso em Angola são provavelmente dificilmente replicáveis noutros mercados. A questão da proximidade em termos de língua, o facto dos conteúdos... da parceria com o acionista. Da parceria acionista, mas também do tipo de conteúdos que acabam por estar muito alavancados nos conteúdos que nós distribuímos e produzimos cá em Portugal. É difícil encontrar mercados com todos estes ingredientes, mas não desistimos de procurar e desde que sejam desafios à nossa escala... Já existem ideias? Ou seja, mercados que estejam a ser analisados nesta altura? Quer dizer, neste momento é prematuro avançar, nós continuamos... Angola, para nós, ainda é um projeto que ainda está em fase de consolidação, portanto, ainda requer uma boa atenção, ainda temos uma equipa local forte, mas temos um acompanhamento grande da operação e, portanto, neste momento, pelo menos para este ano, a prioridade será seguramente consolidar o tal sucesso comercial e financeiro em Angola, mas é óbvio que se a oportunidade se proporcionar e tivermos capacidade de financiar, que também é muito importante nestes momentos, que iremos procurar lançar essas sementes para garantir o crescimento noutros mercados. Deixe-me perguntar, não sei quantas vezes já terá respondido a esta pergunta, mas falava das oportunidades de crescimento ainda em Portugal. Oportunidades de crescimento sozinhos ou acompanhados? E se acompanhados, ótimos, tem sido a eterna noiva e também a Vodafone já disse que via oportunidades de crescimento em conjunto com a Zone. Como é que nesta altura estão a olhar para este cenário, tanto mais que as coisas se complicaram em Portugal? Vamos ver, essa pergunta era mais frequente há uns anos atrás, tem sido sucessivamente menos frequente. O nosso plano enquanto equipa de gestão da Zone é um plano muito focado nas nossas operações e no desenvolvimento de um crescimento orgânico no mercado português e agora com esta plataforma de crescimento em Angola. Questões de consolidação são questões que envolvem sempre a componente acionista e, portanto, são questões que nos é difícil neste momento avançar com grandes comentários. Mas a vossa mudança, nomeadamente na desblindagem, torna mais fácil mudanças acionistas dentro da Zone? Mais uma vez, é um tema que cai totalmente na esfera acionista. A Assembleia Geral decidiu, os acionistas em Assembleia Geral decidiram
avançar com a desblindagem de estatutos. Qualquer cenário sobre recomposições acionistas, em última instância, caberá sempre aos acionistas. Nós somos uma empresa de capital aberto, gostamos muito dos acionistas que temos hoje, sabemos que, estando num mercado, há acionistas que saem e outros que entram, os que podem reforçar portanto, o nosso trabalho enquanto equipa de gestão é proporcionar o maior valor para a empresa, para todos os acionistas que em cada momento estão com a empresa. Portanto, sobre isso é um bocadinho o nosso papel e como vemos que podemos, de facto, acrescentar valor neste momento à zona. Muito obrigada por ter vindo ao Fecho de Contas, ao comentário de José Pedro Pereira da Costa, administrador financeiro da Zona no Fecho de Contas.